Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não sejam multiplicados todos os dias da nossa vida. E nesse momento onde queremos meditar sobre esse texto do Evangelho de João, capítulo 16, de maneira especial sobre o versículo 22, onde Jesus diz: mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Palavras de Jesus. Tema da mensagem: eu sou feliz porque verei e viverei com Deus. Que assim seja. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs de Cristo Jesus, nesse texto do Evangelho, João 16, Jesus está se despedindo dos discípulos, logo após ter instituído a Santa Ceia, e ele fala daquilo que viria, e ele fala: daqui a pouco vocês me verão e depois não me verão mais. E então ele diz: vocês se encherão de tristeza, vocês ficarão desanimados, vocês ficarão decepcionados, o mundo se alegrará. Mas essa dor, esse desânimo, será por pouco tempo. E logo depois vocês vão me ver de novo, e então a alegria de vocês será completa, porque essa alegria ninguém mais poderá tirar. Nós sabemos o que aconteceu. Logo após Jesus proferir essas palavras, Jesus fazer a oração sacerdotal, estar no Getsemane, Jesus foi preso, os discípulos fugiram, e aquela madrugada toda Jesus foi atirado de um lado para o outro, no Sinédrio, foi para Herodes, e depois de manhã tribunal de Pilatos, onde ele é condenado, onde ele é esbofeteado, onde ele é chicoteado, esmurrado, onde coloca uma coroa de espinhos, onde ele é crucificado e depois enterrado. E é disso que Jesus havia predito, é isso que ele havia predito. E a tristeza tomou conta, o desânimo tomou conta, o desespero tomou conta dos discípulos. E aquilo que Jesus falou, o mundo riu. O mundo aqui, evidentemente, é referência aos inimigos de Cristo. Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, as autoridades, os soldados, Pilatos, Herodes, tinham se livrado do grande problema chamado Jesus. Mas, no domingo pela manhã, a alegria se torna completa. Quando as mulheres anunciam: ele não está aqui, ele ressuscitou. Quando Pedro e João vão ao túmulo, quando à noite Jesus entra onde os discípulos estavam e se revela a eles, redivivo, e a partir dali ele se manifesta a 500 pessoas, mostrando que está vivo de verdade, e a alegria toma conta deles, e essa alegria ninguém pode tirar, porque viram que ele de fato era o Messias prometido. Era aquele que veio para vencer o pecado, a morte e Satanás. Tudo que Jesus predisse se cumpriu. Assim também vale para nós. Esse um pouco, essa profecia também se refere à igreja como instituição e a cada um de nós como igreja ali onde está. Esse um pouco é a nossa vida aqui, que pode ser 30 anos, 50 anos, 100 anos, mas é um pouco se comparado com o que virá depois, a eternidade. E quando nós acompanhamos os textos que estamos lendo de Apocalipse, João vê a igreja triunfante, não mais a militante, está no céu, e ele pergunta: quem são esses que estão aqui? E o anjo diz: são aqueles que passaram, que vieram da grande tribulação, são aqueles que lavaram o seu vestimento, a sua alma no sangue do Cordeiro. E aqui não haverá nem choro, nem dor, nem lágrima, tudo serão coisas passadas. É assim que caminha a igreja. E Jesus ainda faz o comparativo com a mulher que está dando luz ao filho, e diz: é como as dores de parto, que doem muito,
Mas depois que passaram aqueles minutos ou aquelas horas e nasceu a criança, a mãe está super feliz porque deu a luz a uma criança e o que importa é a criança. Queridos irmãos, tudo se cumpriu e tudo está se cumprindo e vai se cumprir, porque a palavra de Jesus sempre é a verdade. Nós vivemos hoje no nosso mundo uma incessante busca do ser humano pela felicidade aqui, agora, já. Um apego demasiado às coisas terrenas. E nós acompanhamos nesses últimos anos os livros que mais vendem, sempre são os livros de autoajuda. 10 passos para a felicidade. 5 passos para o sucesso, e todos sempre enfatizam: você pode, você consegue, você merece, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser feliz, a força está dentro de você. E na verdade o que se consegue são momentos de felicidade, são momentos de prazer. Mas essa busca pela tranquilidade, pela perfeição plena aqui, agora, como eu falei no domingo passado, o emprego perfeito, a família perfeita, leais e fiéis amigos que sempre concordam comigo, riqueza, sucesso, prazer, isso não acontece. Essa ênfase demasiada que o mundo faz sobre o hedonismo, sobre o narcisismo, sobre o culto do eu, enaltecendo e forçando a ganância, a vaidade, a ambição, o orgulho, o ciúme, isso sempre acaba em frustração, num vazio, em decepção, numa fuga da realidade para um mundo virtual, e acaba fazendo com que as pessoas se enchem de angústia, sentimento de culpa, depressão e solidão. Muitos se tornam prisioneiros dos ideais propostos pelo mundo, reféns de uma sociedade que cria utopias através das mídias, dos modismos, e consegue envolver grande parte das pessoas. O resultado que vemos é uma geração de pessoas frustradas, depressivas e confusas. Não sabem o que de fato é a realidade ou que devem se agarrar. Na busca por alcançar esses objetivos e objetos de prazer, se esquecem do mais importante, da vida que é uma vida eterna. Se afastam de Deus, não tem tempo para ouvir as palavras bíblicas. Muitos que foram educados com as palavras bíblicas se esquecem das palavras bíblicas. E como eu falei no sermão de domingo passado, são muitas vozes dissonantes que confundem a voz do bom pastor. E muitos ainda culpam a Deus quando não conseguem realizar essa felicidade plena aqui e agora, e Deus se torna aquela válvula de escape. Deus quis assim, Deus não permitiu, isso foi vontade de Deus. É aquela pessoa que vai fazer uma prova, um concurso, se prepara, mas não estuda, e aí ora e coloca na mão de Deus, depois que não passa diz: Deus quis assim. Muitos são os que agem assim. Queridos irmãos e irmãs, a alegria do cristão está em contemplar o futuro e saber que aqui ele está em peregrinação, ele está de passagem, e existe uma eternidade ao lado de Deus esperando por ele, e então sim haverá felicidade plena, como Jesus garante. Mas por que o cristão sabe isso? Porque ele passou pelo processo de conversão. E é por isso que é tão primordial a igreja viver esse processo no dia a dia também lá fora,
mostrando com alegria, com gratidão o que aconteceu consigo. Cada um como igreja, falando dessa importância da lei e do Evangelho. Da lei que mostra que Deus cobra justiça, como Ele é justo, santo. Os 10 mandamentos. E que acabam mostrando que estamos rumando para a morte. Mas o Evangelho, ao lado da lei, que mostra que essa justiça nos é dada absolutamente de graça através da obra redentora de Jesus. E isso aconteceu conosco, por isso somos cristãos. E isso pode também acontecer para as pessoas que lá fora estão confusas, estão desorientadas, estão frustradas, estão procurando algo mais para a sua vida. Precisam passar por esse processo de contrição, de conversão, e então, pela fé dada pelo Espírito Santo, de entrega a Jesus. É um desperdício vivermos para saciar nossos desejos aqui e agora, tornando-nos reféns dos desejos que o mundo nos impõe como necessários. Estamos de passagem, somos peregrinos. Por isso não percamos o nosso alvo de vista, fazendo o bem a todos que nos cercam, seguindo o exemplo de Jesus. E esse começar a fazer o bem significa primeiro dar um testemunho da felicidade que nós temos, da alegria que nós temos em podermos dizer, como o tema diz, eu sou feliz porque eu verei e estarei com Deus. Querido irmão, querida irmã, não se deixe iludir pelas tentações que nos tentam, que querem nos afastar do convívio com Deus no dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, mas principalmente aqui em sua casa. Nunca deixes de fortalecer a tua fé na comunhão com os irmãos, através da palavra e dos sacramentos, porque lá fora as tentações são muito grandes. O inimigo não descansa, e como diz Jesus, ele é homicida, ele quer matar o ser humano, e ele faz isso através das seduções, das tentações, dos enganos que querem nos afastar da palavra de Deus. Use e abuse da oração, como Jesus recomenda no texto de hoje. Jesus disse assim: peçam ao Pai em meu nome o que vos falta, e Ele vos dará, e a vossa alegria será completa. O que temos pedido? E como temos pedido? O que nos falta? O que te falta? Peça a Deus. Jesus ensinou como pedir. As bênçãos espirituais sempre, em rica medida. As bênçãos materiais para nós, para os nossos irmãos e até para os nossos inimigos, de forma condicional, dizendo: seja feita a tua vontade. E Jesus ensinou em meu nome, não em nome de um santo, não em nome de Maria, ou seja quem for, porque só Jesus é Senhor. Só Ele morreu pelos nossos pecados. Precisamos vivenciar isso. Precisamos viver mais uma vida de oração, agarrando-nos cada vez mais na palavra e buscando o perdão nos sacramentos. Porque lá fora o mundo ainda tenta nos confundir. Que possamos sempre olhar para frente e para o alto, para o que nos aguarda, e viver em amor com quem nos cerca, acolhendo, amparando, consolando, confortando, repartindo, socializando, mostrando o amor de Jesus para todos, sabendo que aqui os nossos dias são poucos e são maus, porque estamos cercados pelo pecado e suas consequências. Aqui a igreja é militante, e a igreja, como João viu no Apocalipse, que passa pela angústia e tribulação. Se vocês entrarem no site da ONG Portas Abertas, procure uma vez, portasabertas.org.br. Lá, dia a dia atualizado o número de
cristãos que são assassinados por causa da sua fé no mundo inteiro. E mostra os países onde isso acontece, e vocês verão como de fato a igreja é uma igreja perseguida lá fora. Aqui nós ainda estamos muito tranquilos no nosso país, mas são milhares de cristãos que são assassinados diariamente pela sua fé. Ainda estamos no tempo da angústia, mas Jesus disse no texto de hoje que isso é por um breve tempo. Depois, só alegria. Como ele disse, a vossa alegria será completa. Vocês me verão, e essa alegria ninguém poderá vos tirar. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa conhecer a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Cabe a nós, como igreja de Jesus, que já vivemos essa alegria, porque vamos ver e morar com Ele, levar essa mensagem aos outros. Que Deus nos ajude a fazer. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes até o dia que a nossa alegria será completa quando contemplarmos face a face para toda a eternidade. Amém.